Olá, gente. Boa tarde. É um super prazer estar com vocês aqui da Latinoware e trazendo um assunto que eu adoro, um assunto que é super importante e super relevante para nossa sociedade atual. Eu vou tentar, meu irmão me chama de sem vírgula, então isso é sinal que eu falo pra caramba, mas vou tentar me controlar ao máximo para a gente manter aí os 30 minutos. Primeira coisa, eu tenho alguns projetos e eu gostaria de convidar todos vocês para conhecê-los. O primeiro é a Dani Academy, que é uma plataforma de treinamentos focados em dados, arquitetura, NoSQL e inteligência. Então, eu sempre estou atualizando, colocando bastante treinamento lá. Esse ano de 2021 vem muita coisa legal. O DB for Beginners, que é o meu blog, o blog ele é focado em desenvolvedores iniciantes, então também tem muita coisa lá. E a Grafeno Solutions, que é o meu projeto para gestão de consentimentos focada na LGPD. Me apresentando, meu nome é Dani Monteiro. Vocês me acham em todas as redes sociais como Dani Monteiro DBA. Eu sou mestra em engenharia da computação. Ganhei alguns prêmios, o mais recente é de Woman in AI, concedido pela A2AI. Já palestrei no TEDx, ganhei o prêmio de Microsoft MVP e de Microsoft RD. Que mais? Sou instrutora oficial do LinkedIn Learning e eu sou uma pessoa muito inquieta. E para começar a contar como a minha história com a inteligência artificial, essa é a Super Vicky, então aí para quem curte séries dos anos 80 deve conhecer. E a Super Vicky ela é super bacana, porque ela é um robô com umas cenas bizarras, onde o cientista que criou a Super Vicky tira o cabelo dela. Cara, não sei como eu não me traumatizei com aquilo. Mas a Super Vicky ela é super forte, ela é super inteligente, porque é um robô, então já vem aí a ideia de um robô inteligente, e ela parece muito, no geral, ela parece muito com uma garota. E eu achava isso muito legal, porque eu pensava, cara, eu quero uma Super Vicky, porque ela vai fazer para mim tudo que eu não gosto. E quando eu era criança, o meu pai trabalhava com eletrônica. Então ele era supervisor de componentes eletrônicos na VASP, e às vezes ele pegava uns bicos de arrumar televisão. Então se você me perguntar um cheiro característico da minha infância, eu lembro do cheiro de ferro de solda, de circuito impresso, um barato bem louco. E aí eu cheguei à conclusão que se meu pai sabia consertar avião e sabia consertar televisão, cara, ia ser facinho ele criar para mim a Super Vicky. E essa foi a minha genial ideia. E aí eu falei para o meu pai que eu queria construir a Super Vicky. Se ele podia fazer uma para mim. E ele falou para mim que quando eu creio que naquele momento não dava, mas que quando eu crescesse, ele ia construir para mim a Super Vicky. E cara, aí é tudo de bom, né? O problema é que eu cresci e eu descobri que a inteligência artificial não era construir a Super Vicky que ia conseguir me substituir e fazer tudo que eu não gosto. A inteligência artificial é adestrar um pincher. E um pincher desses bem raivosos, sabe? Que você acha que acalmou e de repente ele volta para avançar em você assim, todo muito louco. É, e isso me fez dar uma segurada na minha onda e pensar, cara, por que eu quero aprender inteligência artificial? Um dos meus desafios foi o dia que eu pesquisei no Google mulher de sucesso. E eu percebi que todas as mulheres que resultavam dessa busca eram mulheres brancas. Não tinha a Maite Lourenço, que saiu na capa da Exame, não tinha a Nina Silva, não tinha a Lisiane Lemos, entre tantas outras mulheres negras que são mulheres de sucesso. E assim, eu nem estou pensando em muita coisa, estou seguindo a definição do dicionário de sucesso. Isso já me incomodou. E aí, um dia assistindo aquele seriado Chicago PD, tem um policial gatinho que prendeu um rapaz negro
utilizando o reconhecimento facial. Ele acusou o cara de ter matado 2 crianças, o cara foi preso e foi assassinado na cadeia. Depois de tudo isso, ele descobriu que o reconhecimento facial não funcionava como previsto para uma pessoa negra. E quase que na época que eu assisti esse episódio, eu também ouvi de alguns casos da polícia ter prendido, uma pessoa, um jovem negro, quase que bem parecido com a ficção, por causa do reconhecimento facial, e não era aquela pessoa. Então isso quer dizer que nós temos problemas. Nós temos problemas de inteligência artificial tá sendo usada, pra não para trazer benefícios, mas para piorar a vida das pessoas. E isso me deixou muito aflita. E foi assim que esse assunto fantástico surgiu com tanta força na minha vida, e por isso que eu passei a estudar muito os impactos da inteligência artificial na sociedade. Olha esse exemplo, uma mão branca segurando um objeto, o reconhecimento de imagens do Google diz que é um monocular. Uma mão preta segurando o mesmo objeto, o reconhecimento de imagens diz que é uma arma. Então a gente começa a ver problemas que o resultado desses algoritmos não é igual. Ele está utilizando alguns atributos e trazendo a informação de uma forma distorcida. Então, isso é injusto. E injustiça é uma coisa que me dói muito, aí eu passei a pensar: "Cara, o que que significa justiça, né? Por que que eu tenho injustiça dentro da inteligência artificial? Por que que eu tenho injustiças dentro do machine learning? E como que eu posso evitar, de ter esses problemas e o que que eu estou trocando? Porque se eu evito esses problemas, provavelmente eu vou ter algo que eu chamaria de um efeito colateral. Então, foi assim que a gente começa a pensar em algumas coisas que são muito importantes. Inteligência artificial não é só pegar um algoritmo, dar para esse algoritmo um monte de dados e beleza. Não. Eu preciso de confiança, por quê? Porque o meu usuário, quem vai consumir aquela informação, tem que confiar no modo como eu escolhi, entregar esses dados. Responsabilidade, por quê? E se você tiver um problema igual ao do Google? Você vai assumir e falar: "Eu estou com um problema"? A compreensão de o que é inteligência artificial e como que ela é usada. Lei Geral de Proteção de Dados, como que você está usando o dado do seu cliente, você pediu consentimento? A qualidade, porque qualidade sempre foi adequação para o uso. Então, muita gente pode dizer: "Ah, se eu jogar o dado lá para o meu algoritmo e o algoritmo conseguir usar", e não é só isso, tá. Qualidade é definição, qualidade é o valor, qualidade é a métrica e qualidade é a diversidade. Então, essas são na minha opinião, as principais métricas de qualidade de dados. Então não adianta você jogar qualquer dado para o seu algoritmo e achar que está tudo bem, porque não está. A governança, porque eu preciso saber de onde vêm esses dados, preciso saber os riscos que a minha organização corre e o risco de errar mesmo, o risco de acertar, o risco de não ter máquina suficiente, então uma série de fatores precisam ser analisados. Eh, Quando nós falamos de dados, mesmo antes de falar exatamente o que é justiça, nós podemos identificar algumas distorções muito comuns, que podem levar as técnicas de inteligência artificial, de machine learning, a reproduzir um comportamento que é injusto. Por exemplo, o caso Compass. O caso Compass, nos Estados Unidos, eles começaram a utilizar a inteligência artificial para avaliar as chances de um preso que estava pedindo liberdade condicional a voltar a cometer um crime. E perceberam que esses dados geralmente eram sobre pessoas negras. Então, isso era um problema muito grande, né. A gente tem aí 2 questões, né, que são muito importantes, 2 questões, éticas, porque a gente precisa de dados sobre, por exemplo, saber se um medicamento vai fazer efeito ou não. A gente precisa de dados,
e nem sempre isso vai de acordo, né, porque as ações que nós acreditamos, que serem abaixo do ideal para capturar dados, então isso precisa ser pensado com bastante cuidado. O que é justiça, né? Porque assim, depois que eu saí do mestrado, eu me preocupei muito com o poder medir, poder ter uma métrica, então eu fui pesquisar para ver como que eu posso medir a justiça, porque eu já sei que eu tenho um problema. E esse problema, ele normalmente tem 3 origens, tá? Primeiro, o código, o seu algoritmo pode ser escrito de uma forma preconceituosa, e eu prefiro acreditar que as pessoas não são babacas o suficiente para fazerem isso. Então, segundo ponto, a quantidade de dados pode ser muito pequena. E aí também eu prefiro acreditar que se você está usando machine learning, se você está usando inteligência artificial, você tem um grande volume de dados. E o meu terceiro problema é que os dados reproduzem os preconceitos existentes na sociedade. E aí eu falei, tá, e como que eu meço isso? E quando eu identifico, o que que eu faço? Então, o primeiro ponto foi a definição de justiça. Anticlassificação, que significa que atributos protegidos, como raça, gênero, não vão ser usados explicitamente para tomar decisões. A classificação, que significa que as medidas comuns de desempenho preditivo, por exemplo, taxa de falso positivo ou taxas de falso negativo, são iguais entre os grupos grupos definidos pelos atributos protegidos. E a calibração, que significa que, condicionalmente às estimativas de risco, os resultados são independentes dos atributos protegidos. E isso é lindo, né, gente? Maravilhoso, mas as 3 definições de justiça, elas têm algumas limitações estatísticas que são bem significativas, né. Por exemplo, a anticlassificação e a paridade de classificação, elas podem prejudicar, em algumas situações, os grupos que elas foram concebidos para proteger. E, por outro lado, a calibração ela é desejável, mas ela não tem tanta garantia de que as decisões são equitativas. Em contraste com esses critérios, né, muitas vezes é preferível tratar os problemas de risco semelhante, então eu sei por que que eu estou usando inteligência artificial. Eh, e na prática é necessário um esforço significativo para você avaliar se aquela solução ela é efetivamente adequada para o seu negócio. Então, com muito cuidado, eu vou precisar definir e medir os alvos da previsão para evitar as distorções. E o mais importante, não se deve, eh, resolver essas dificuldades exigindo que os algoritmos satisfaçam todas as formalizações matemáticas, mais populares de justiça, e isso é importante a gente saber que esses são os desafios do aprendizado de máquina mais justo. Gente, esse é o Charlie que está latindo aqui no fundo, falando com vocês. O Charlie, ele adora entrar em todas as reuniões, então vocês vão ouvir um pouquinho dele latindo. Ele acho que está querendo ir para a rua, por isso que ele está desse jeito. Então, resumindo tudo que nós falamos, gente, estereótipos de gênero, por exemplo, médico tá mais para homem, mulher tá mais para dona de casa, mesmo que essas associações representem, assim, com precisão, todos os padrões do texto de origem, quando eu uso esses dados para inteligência artificial, ele pode exacerbar os preconceitos existentes. Por exemplo, pode resultar em candidatos do sexo masculino sendo classificados para uma vaga e candidatos femininos não sendo classificados para a mesma vaga. Pior, eu posso prender as pessoas de forma injusta. Então, gente, o que nós estamos falando aqui é de maneiras de não piorar a vida da sociedade. Nós queremos soluções que façam a sociedade mais justa e não que tragam esses problemas. Então, as causas dos vieses são várias, né? Desde anomalia na minha amostra, proxies, que é quando um atributo leva ao outro, quantidade de dados, quantidade de recursos limitados. Então, a gente tem várias causas de problemas aí.
E se eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. Eu preciso de uma maneira de conseguir medir, de conseguir avaliar e de conseguir mostrar que existe um problema, porque senão, seria a mesma coisa de dizer: "Gente, não vamos mais usar a inteligência artificial, porque os dados têm problemas e eu não tenho como resolver". E não, a ideia não é essa. A ideia aqui é medir, é decidir, se responsabilizar e, se for necessário, se desculpar. Então, olha esse exemplo da Nikon. A gente escuta muito falar de empresas diversas, eu quero trabalhar numa empresa diversa. Gente, diversidade traz dinheiro. Por isso que as empresas buscam diversidade. Não é nada das empresas super hypes que querem ser diversas para mudar o mundo. Isso é uma porcentagem bem pequena. O que acontece? Empresas diversas, elas conseguem oferecer produtos melhores. Elas conseguem criar serviços melhores. Esse exemplo da Nikon, eles criaram estavam utilizando inteligência artificial para avaliar se a pessoa estava piscando na hora de tirar foto. O problema foi quando eles começaram a ver que sempre as pessoas orientais estavam piscando de acordo com esse software. Qual foi o problema? O problema é que, quando utilizaram esse algoritmo de inteligência artificial, não tinha dados, nem de treino nem de teste de pessoas orientais. Então ele não conseguia entender e por isso que ele dizia que a pessoa estava piscando. Então, esse é o ponto que a gente precisa tomar cuidado. A diversidade, ela abre o leque da organização. Ela abre o leque, porque para ter mais criar produtos cada vez melhores. E aqui, gente, é uma estatística super recente da McKinsey, mostrando que as empresas que têm diversidade, elas lucram mais. Então, esse é o fator que mostra por que tantas empresas estão buscando a diversidade. Outra coisa é que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as distorções. Por quê? Porque, às vezes, quando o meu algoritmo não foi bem pensado, quando os meus dados não têm informações corretas, ele pode deixar de atender uma parcela da população. E essa parcela pode ser bem significativa. Por exemplo, esses 4% de negros que estão no conselho de administração das empresas. Então, é um público que tem que ser atendido. E aí, gente, ok, como que eu faço isso no meu sistema? O que que eu faço para mostrar e dizer assim: "Olha, eu tenho aí um problema de inteligência artificial, eu não quero criar uma solução, preconceituosa, eh, uma solução que piore a vida das pessoas, mas eu preciso medir, eu preciso avaliar, eu preciso ter uma métrica para dizer se os meus dados são adequados ou não". E aí começa a parte mais legal do rolê. Porque, se eu conseguir medir, eu consigo avaliar, e se eu conseguir avaliar, eu consigo evitar. Então, existe aí um software chamado Fairlearn. Na realidade não é um software, é um conjunto de pacotes, Python, que ele faz o quê? Ele permite que os desenvolvedores avaliem a imparcialidade dos seus dados. Ele tem uma série de algoritmos e um painel. Então ele é bem visual e permite que a gente consiga, ver se os meus dados estão corretos. Outro pacote super legal é o AI Fairness, 360, que é open source também. Ele é um pacote da IBM, é um kit de ferramentas, na realidade, que ele vai te ajudar a examinar, a relatar e a reduzir os problemas de discriminação, de imparcialidade, nos seus modelos de inteligência artificial. E ele é muito legal, porque você consegue, é muito visual e é muito simples a utilização dele. Eu já vou tentar mostrar aqui o portal. Então, quando eu faço essas medidas, quando eu começo a mitigar os problemas de inteligência artificial, os problemas de justiça, no geral, eu vou diminuir a precisão do meu algoritmo, tá. Outra coisa, não dá para dizer: seremos imparciais", porque a imparcialidade é um desafio socioeconômico, vai muito além,
de um projeto de tecnologia. É uma coisa que tem que ser perseguida, mas não vamos criar utopias de ser sempre imparcial. Todas as métricas de justiça, elas não vão poder ser atendidas ao mesmo tempo. Então, normalmente eu vou escolher uma delas e as pessoas precisam avaliar as estratégias que são mais apropriadas para a sua situação, para a situação da sua empresa. Opa! Gente, para finalizar, muita gente está utilizando a inteligência artificial achando que é só arrastar a caixinha. Cara, é uma solução fantástica, mas eu preciso tomar cuidado, eu preciso, verificar a documentação. Muitos casos, a documentação está dizendo que como que esse algoritmo foi treinado, por quê? Evitem caixa preta. Porque eu não sei como que esse algoritmo foi feito, eu não sei se ele vai trazer problemas com discriminação. Então vejam a documentação, entendam o que vocês estão fazendo, porque esse é o melhor caminho para a inteligência artificial. Eu estou pensando em modelos que vão para a produção e que vão trazer vários benefícios para a vida das pessoas. Então faz todo sentido, eu entender e saber muito bem o que que eu estou usando. E se eu for falar nas tendências, né, eu preciso conseguir interpretar o modelo, então, tem várias pesquisas sobre como interpretar modelos de inteligência artificial. Eu preciso sempre mitigar e avaliar a imparcialidade dos meus dados que vão ser aplicados no modelo. Eu preciso proteger as pessoas, porque senão, gente, se eu estou fazendo uma solução, que vai ser prejudicial, então é melhor eu não fazer, tá. E controlar o ciclo de vida de machine learning, de inteligência artificial. Eu posso fazer isso com uma planilha, mas eu preciso saber quais dados eu estou usando, como que eu estou usando esses dados, qual a versão qual a versão dos dados, qual a versão do algoritmo, para que eu não tenha problemas futuros e quando eu precisar reproduzir alguma situação, eu consiga reproduzir sem sofrimento. E aí, gente, se você me perguntar se eu quero construir uma super Vic, cara, eu não quero mais. Porque eu prefiro criar soluções que aproximem as pessoas, que melhorem a vida das pessoas e que façam a sociedade melhor. Então, é esse o meu convite para vocês, para lutar contra, dados enviesados, a gente não vai conseguir chegar a 100%, então vamos chegar a 90%, vamos analisar, vamos entender e vamos evitar de criar soluções que sejam prejudiciais. Vamos criar soluções que mudem o mundo, mas que mudem o mundo para melhor. Como o meu tempo está esgotando, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, agradecer a todo o time da Latinoar, que o evento é fantástico, e pedir para vocês que vocês sejam gentis com vocês mesmos. Estamos num período difícil de pandemia, então cuidado com as cobranças excessivas, porque é impossível aprender tudo em uma semana, é impossível conseguir dar conta de tudo que está surgindo. Então, a gentileza é uma da com os outros, mas com a gente também é uma das chaves para a gente sair bem aí. E me adicionem, eu demoro para responder, mas eu juro que eu tento. Então, Dani Monteiro DBA, vocês vão me achar aí em todas as redes. E é isso, gente.